Essa parte das queimadas foi quase algo chocante, sabe? Perto da minha casa tem um canavial. Então, nossa, tinha dia que chegava em casa e dava pra ver uma torre de fumaça. Simplesmente o céu ficava inteiro cinza. Simplesmente não dava pra lavar a casa, caía carvão o dia inteiro. Simplesmente é algo, tipo assim, choca, simplesmente. É algo fora do comum. Mas tá cada vez se tornando mais comum, o que não era pra acontecer. Então, eu acho que... Imagina a gente que tá numa parte que não é tão tão industrial. Imagina nos grandes centros que tem tantas indústrias. Então isso é uma coisa que eu queria falar um pouco. Esse impacto das grandes indústrias nessa parte da poluição atmosférica e como elas impactam também na poluição dos rios, solos e o que eles podiam fazer para tentar amenizar essa poluição assim. O que acontece sempre aconteceu na história da humanidade, né, que a gente fala, são as externalidades. Né? O que é uma externalidade? Uma grande indústria, ela utiliza os recursos naturais, transforma em bem de consumo e produz a poluição. Quem fica com o lucro? A indústria. A indústria. E quem fica com os problemas ambientais? A população. A população. Então, enquanto tiver essa externalidade não for colocada na ponta do lápis, essas grandes indústrias não tiverem que pagar pelo mal que elas estiverem acometendo à saúde das pessoas, isso nunca vai mudar. Então, ela teria que ter um imposto pela externalidade, pelo crime, pelo mal ambiental que ela está fazendo para a vida da pessoa. Então, primeiro, isso aí teria que ser um ato político, né? Criar uma lei, né? Para que essas grandes indústrias que fazem esses grandes impactos ambientais, elas vão ter que pagar. Tudo bem, você vai produzir tal coisa, né? Já tem legislações que proíbem, né, a emissão, tudo, mas você vai ter que manter 10 centros de saúde na sua cidade. Né? Você vai ter que tratar a água da sua cidade, você vai ter que fazer tantos quilômetros quadrados de reflorestamento, você vai produzir, vai causar impacto, mas você não vai deixar a externalidade para o povo, você vai ter que pagar os impactos ambientais que geram males à saúde humana. Né? Então isso sempre ocorreu ao longo da história, ainda, né, em boa parte dos países do mundo isso acaba ocorrendo. Enquanto isso existir, né, a gente não vai mudar. Mas em relação às queimadas, como você colocou no começo, qual que é o grande problema humano? O grande problema humano é normalizar a tragédia. Eu, quando tinha sua idade, quando tinha um caso de dengue aqui na nossa cidade, era o fim do mundo. Meu Deus, teve um caso de dengue, será que a pessoa vai morrer? O que vai acontecer? Hoje, a gente trabalha com 7 mil, 8 mil e a gente parece que está normal. Né? Nunca se pensava em falar em óbito por dengue. Principalmente depois da pandemia, ficou algo mais normalizado ainda, eu acho. Então, e algumas coisas vão se normalizando e as pessoas vão começando a aceitar essas coisas, né? Então, meu medo é que se normalize isso. Falar, não, de agora agosto até outubro é chuva de queimada, é normal, isso aí virou o novo normal. Então, o que a gente não pode aceitar é que esses eventos climáticos extremos virem um novo normal. Final do ano, as tempestades que arrasam com tudo. Não, normal. Agora, todo dezembro vai ocorrer isso. Então, o que a gente não pode, como cidadão, né, ser humano, como pessoa, é aceitar isso como um novo normal. Nós temos que ir para cima do político, da classe política, temos que ir para cima, né, dos grandes empresários, das grandes indústrias, temos que nos mobilizar como sociedade civil, temos que gritar, temos que bater o pé e não deixar isso virar um novo normal. Tá? Temos que nos unir, né, como sociedade e falar, não, isso não vamos aceitar isso como novo normal. Tratem de tomar as medidas necessárias aí para que isso não se normalize. Só para complementar essa pergunta das indústrias, de impactos ambientais, contaminação, tem um instrumento, né, que ele é regulamentado em todo o território, né, do Brasil, né, que é o licenciamento ambiental, e que é uma coisa que a gente faz aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Então ele é extremamente importante para, de fato, regulamentar a ação, né, industrial, produtiva. Então, assim, historicamente, aqui a maior parte do licenciamento era feito
de forma estadual, né, pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mas cada vez mais esse licenciamento do que se refere aos impactos aqui no município de Araraquara vieram para a Prefeitura, né, para a Secretaria. Então esse é um trabalho bastante ostensivo que a gente faz de licenciamento ambiental, que é justamente averiguar, né, vistoriar se as indústrias estão usando tecnologias adequadas, né, para minimizar a contaminação do solo, contaminação da água, poluição atmosférica. Então, o que é isso, né? Usar filtros adequados para diminuir essa poluição atmosférica, fazer separação de água e óleo para diminuir e minimizar a contaminação da água, do solo. Então, tem diversas coisas que precisam ser vistas, né, para garantir que sejam feitas da melhor forma, porque a atividade econômica produtiva ela é importante para a gente quanto sociedade, mas a gente tem tecnologia suficiente para fazer com que isso aconteça de uma forma minimamente sustentável, né? O mais sustentável possível. Então a gente tem esse instrumento que é regulamentado, que é o licenciamento ambiental, que é feito aqui, né, em alguns casos a nível estadual e em alguns casos a nível municipal. Então o que a gente faz na secretaria que é garantir, né, e emitir essa licença ambiental, né, depois que as empresas, as indústrias comprovam que elas estão minimamente adequadas ambientalmente para minimizar esses impactos. Nessa parte de indústria, é realmente o que o pessoal aqui da Prefeitura Municipal de Araraquara falou, que a parte de poluição que as indústrias promovem, se eles tiverem que compensar isso, não que compense a poluição que você fez, mas de você ajudar de uma outra forma, isso seria algo que pelo menos minimizaria os impactos da poluição que a empresa ali acaba produzindo. Ou às vezes eles tomariam mais cuidado em não produzir tanta poluição se mexesse no bolso, se tivesse multas, se mexesse no lucro. Aí é o único jeito, pelo menos é o que mais funciona com o ser humano. Na hora que vai mexer em lucro, é a hora que ele funciona. E é importante a população cobrar também isso das empresas, né? Exatamente. E eu fiquei com uma dúvida na parte de extinção de animais. Existem algumas espécies que foram extintas por essa parte climática mal cuidada pelo ser humano? Eu lembro do Dodô, aquele pássaro lá, mas é um caso mais internacional, né? Não é? Ó, tem 5 aqui. Tigre da Tasmânia, Dodó, um pássaro, peixe-mão manchado, tartaruga das Galápagos de Pinta, Melomes rubicula, é um roedor. Essas 5... Acho que esses são casos mais internacionais, assim, né? Mas a verdade é que a gente não tem nem todas as espécies catalogadas. A gente desconhece qual é a totalidade de espécies do planeta, né? Volta e meia encontram espécies novas. E esses animais maiores são mais fáceis da gente reconhecer. Mas, assim, tem uma diversidade, por exemplo, de árvores no cerrado, por exemplo, que talvez a gente... Eu não sei dizer, assim, quantas que a gente já perdeu dessa biodiversidade do cerrado. Quantos animais, até brasileiros mesmo, né? E a gente não tem tudo isso catalogado, né? Tem muitos estudos, né, na biologia, na ecologia sobre isso, mas a grande questão é que a biodiversidade, né? Essa diversidade de espécies, animais, vegetais, ela cumpre um papel ecológico. Ela tem um valor próprio, né, essencial de vida, mas elas também cumprem um valor aí na regulação, né, do ambiente, do clima, dos ecossistemas, que a gente se beneficia de tudo isso também. Diz que pelo menos uma espécie ou duas são extintas por dia. Essa é a questão da perda da biodiversidade. A gente tem um painel lá em cima, depois vocês podem fotografar. A perda da biodiversidade, ela vem se acentuando. Ela é assustadora, porque você está extinguindo vidas, porque você está mudando a característica do planeta. Lembra lá em cima do que a gente estava falando? O planeta ele tem um ciclo natural dele, que é de milhares de anos. Já tivemos várias extinções antes. A última foi a era glacial. Qual é a próxima? A próxima somos nós, que estamos provocando de maneira assustadoramente acelerada a modificação do bioma terrestre. Quando a gente modifica, quando uma super hidrelétrica, como a de Três Corações, é inaugurada na China, ela altera tudo aquilo lá. Quando a Itaipu foi inaugurada no Brasil, ela foi represada aquilo ali, ela alterou de forma absurda todo o ciclo hidrológico, o ciclo de temperatura de chuva daquela região.
Então, nós, enquanto seres humanos, assustadoramente aceleramos as modificações do planeta. Seja pelo processo de poluição, emissão de gases poluentes, seja pelo consumo de combustíveis fósseis, queima de carvão para gerar energia. E a perda da biodiversidade, seja de espécies de fauna ou flora, ela acontece diariamente. É que a gente teria que estudar isso de uma forma muito mais precisa para acessar esses dados de pesquisas científicas, de centros de pesquisa que vão dizer, ó, tal pássaro foi extinto, tal ave, né, não se encontra mais, tal anfíbio, réptil. E aí você teria que achar. Assim, de forma geral, a gente acaba falando, realmente a extinção está acontecendo diariamente. Ela afeta a gente não percebe. A onça não foi extinta, então a gente acha que não, ela está ameaçada. Nós conhecemos aqui em Araraquara algum animal que existia, que habitava aqui há 200 anos e hoje não habita mais? A gente não tem esses estudos porque custa fazer esses estudos. E aí, se você joga para uma cidade toda e fala, olha, nós somos responsáveis por tal perda de biodiversidade, o que você faz? Depende do poder público, legislativo, executivo, judiciário, para inverter essa ordem, essa lógica. Então esse é o problema.